Eu sou a professora Fátima e vou acompanhar você nessas aulas remotas do ano 2021 na disciplina de português. Para iniciar a nossa aula de hoje, preciso que você pegue o seu livro de português e abra ele na página 12. Vamos lá? Então vamos. Pegue seu livro de português e abra ele na página 12. Abriram. A página 12 é esta daqui. Nela nós temos um texto. Vamos fazer a leitura desse texto? Então vamos lá. Biliri e o pote vazio. Cena anterior permanece na tela. Finalmente, o imperador vai falar com Biliri. Imperador: Ei, você, menino. Biliri, levanta o rosto. Qual o seu nome? Biliri. Biliri. Imperador: Muito bem, Biliri. Um ano atrás, eu lhe dei uma semente para cultivar. O que foi com ela? Biliri: Ela está aqui, senhor. Mostra o vaso. Imperador: Veja, a praça do Palácio Imperial está cheia de flores magníficas. Uma mais linda do que a outra. Você não acha que essas flores são bonitas? Biliri: São maravilhosas, majestade. Imperador: Então, Biliri, como você tem coragem de apresentar-se a mim com um vaso vazio? Não se sente envergonhado diante do sucesso de todos os outros? Biliri, chorando: Eu plantei a semente que o Senhor me deu, coloquei-a em terra úmida e com pouca luz, cuidei dela todos os dias, desde o amanhecer até a noite, quando todos dormiam, mas ela não brotou. Conversei com ela como faço com todas as minhas plantas, mas ela nada me respondia. Majestade, parecia surda. Imperador: Surda? Que coisa mais inesperada quer dizer que você conversa com as plantas? Biliri, envergonhado: Eu sei, deve ser bobagem de criança. Já me falaram isso 1000 vezes, talvez seja mesmo bobagem, mas eu gosto tanto de falar com as plantas e eu sinto que elas falam comigo. O senhor tem um jardim, não tem? O senhor já deve ter sentido isso alguma vez. Não sentiu, imperador? O imperador: Prossiga, menino. Por que não adubou a terra? Biliri: Eu adubei sim, com esterco bem curado da estrebaria do senhor. Coloquei a semente em um vaso maior, com mais terra, e depois em um menor, e muito mais bonito. Veja. Mais bonito? Flores não têm olhos, Biliri. Eu só queria que ela ficasse feliz. As plantas são sensíveis. O senhor sabe, não gostam de ser maltratadas. Mas mesmo assim, ela não brotou. O imperador: Colocou água o suficiente? Biliri: Majestade, eu cuidei dela o ano inteiro. Dormia abraçado com ela. Regava bem cedinho, quando o sol nascia, e à tardezinha, quando o sol se punha. Mas mesmo assim, apesar de todo o meu esforço, ela não floresceu. Imperador: E por que as flores dos outros floresceram tão magníficas, Biliri? Biliri: Não sei. Nada de bom nasceu de mim, majestade. Meu vaso é o mais feio de todos. É muito ruim saber disso. Apontando a tela: Essas flores são tão lindas. Elas são coloridas. Eles são melhores do que eu. Todos eles devem ter o coração mais colorido também. É muito triste, mas tudo o que eu falei é verdade. Esse vaso vazio foi o melhor que eu pude fazer. Meu pai disse que meu esforço era digno do imperador. Por isso eu vim assim. Talvez tenha sido errado. Me perdoe. Esse texto ainda tem continuidade nas páginas seguintes. Mas nós vamos ficar só nesses trechos. O texto, ele fala sobre o que mesmo?
Exatamente. Sobre uma criança que ganha umas sementes do imperador e tenta cultivá-las, mas elas não florescem. Não florescem. Esse texto, ele tem algumas características que é diferente de outros textos, vocês perceberam? Isso ocorre porque esse texto, ele se enquadra no gênero textual drama. E os textos que pertencem a esse gênero, ele tem uma estrutura diferente dos demais. Como assim? A forma como ele foi escrita. Olha lá. Um texto dramático, ele é escrito para ensinar algo. Ele possui as falas, ele possui personagem. E nesse daqui do Biriri e o Pote Vazio, não é diferente. O nosso texto está dividido por falas, as falas de cada personagem. E dentro dessa história ainda existem partes que estão entre parênteses. E o que são essas partes que estão entre parênteses? Aquilo que está em parênteses significa como aquela cena deve ser interpretada. Então, o texto ele é escrito dividindo-se as falas de cada personagem e, além disso, ainda entre parênteses, apresenta a forma como aquela cena deve ser interpretada. Compreenderam? Vamos à página 16. Vamos ver um pouco da questão número 1, que interpreta um pouco esse texto. Eu vou fazer ela de forma oral para vocês, tá certo? Então vamos lá. Converse com os colegas. O que o imperador deu a Biriri há um ano atrás? Sementes para ser cultivadas. Biriri plantou e cultivou a semente? Sim, mas e o que aconteceu? As sementes não brotaram. Muito bem, elas não brotaram. Mas e aí? Biriri escondeu o jarro dele? Não, ele fez o quê? Levou para o imperador. E de que maneira Biriri cuidou da semente dele? Adubou, regava ao sol nascer e ao sol se pôr, colocou em um jarro grande, bonito, e mesmo assim ela não brotou. Então, o texto dramático, ele é escrito para ser ensinado. Ele é composto por falas que sempre são antecedidas pelo nome do personagem, que é para que as pessoas saibam que personagem falou aquele texto, aquela partezinha ali. Então, vem o nome do personagem e o que ele disse. O nome do personagem e o que ele disse, como no nosso. E ainda tem partes no texto que a gente chama de rúbricas. O que são essas rúbricas? As rúbricas indicam como os atores devem proceder naquela cena. Ou seja, são aquelas partes que eu falei para vocês que elas aparecem entre parênteses. Está entre parênteses, então, aquela ali são a forma como os atores devem agir naquela cena. E essas são chamadas de rúbricas e geralmente elas aparecem entre parênteses e destacadas também em itálico. Agora, vamos abrir o nosso livro na página 69. Colocaram na página 69? Pronto. Na página 69, nós vamos falar sobre acentuação gráfica. Isso mesmo, acentuação gráfica. Olha aqui.
página 69, acentuação gráfica. Mas o que é acentuação gráfica? A acentuação consiste em colocar o acento ortográfico para indicar a pronúncia de uma vogal, ou marcar a sílaba tônica. O que é a sílaba tônica de uma palavra? A sílaba tônica é a sílaba pronunciada com maior intensidade, ou seja, com mais força. E as palavras, elas são classificadas de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, elas podem ser classificadas como oxítonas, como paroxítonas ou proparoxítonas. Acompanhe aí no livro de vocês, logo abaixo aqui, ó, na página 69. O que são as palavras oxítonas? É quando a sílaba tônica, aquela sílaba mais forte, é a última. E o que são as palavras paroxítonas? É quando a sílaba tônica, a mais forte, é a penúltima. E proparoxítonas, o que são? É quando a sílaba tônica é a antepenúltima. E aí ele cita exemplo de 3 palavras para vocês, de oxítona, paroxítona e proparoxítona. Exemplo de oxítona, futebol. A sílaba tônica é a última, mais forte. Futebol, bol, é a mais forte. Torcida, ó, a penúltima sílaba, a penúltima é a mais forte, ó. Torcida, cida, a penúltima é a mais forte. E proparoxítona, técnico, é quando a antepenúltima é a mais forte. Técnico. Compreenderam? Já que vocês compreenderam, então eu vou passar para vocês fazerem uma atividade. Prestem atenção. Nós temos aqui. Releia esse texto. O mito, as estrelas nos olhos dos meninos. Releia esse trecho do mito, as estrelas nos olhos dos meninos. Na aldeia indígena, fogueiras eram acesas logo que escurecia, e as famílias se reuniam em torno delas para se esquentar do frio da noite, comer e conversar. Separe as sílabas das palavras destacadas. Quais são as palavras destacadas? Indígena, famílias, reunião, esquentar e comer. Você vai separar as palavras. Sublinhe a sílaba tônica de cada palavra, ou seja, eu vou passar um traço embaixo da sílaba que for mais forte na palavra. E ele aqui ainda destaca para vocês. Sílaba tônica é a sílaba pronunciada com mais intensidade na palavra, ou seja, com mais força. Distribua as palavras da atividade 1, de acordo com o quadro abaixo. Olha lá. A qual a antepenúltima é a sílaba mais forte. Aqui a penúltima é a sílaba mais forte. E nesse último, aqui a última é a sílaba mais forte. Então, vocês irão fazer esse exercício da página 69, intensificando o que é sílaba tônica e como ela é classificada de acordo com a posição da sílaba em oxítona, paroxítona e proparoxítona. E relembrando para que é usada a acentuação gráfica, que é para colocar o acento gráfico para indicar a pronúncia de uma vogal ou marcar a sílaba tônica da palavra, certo? Vamos só relembrar aqui o gênero textual drama, quais são as suas características. O texto está dividido em quê? Em falas dos personagens, não é isso? Está dividido em fala dos personagens. E antecedente da fala do personagem sempre vai ter o nome do personagem. Tem o nome do personagem e a fala dele. E também vai ter partes entre parênteses, chamadas de rúbricas. Essas partes
são o modo como o ator que vai interpretar aquela cena deve agir. Então, vai lá ter, se ele vai ter que estar triste, entre parênteses vai dizer triste. Se ele vai estar bravo, ele vai ter que dizer com voz brava, chorando, tudo entre parênteses, para que o ator saiba como agir ali naquele momento, naquela cena que está se passando ali, tá certo? Então, todas as vezes que vocês virem textos com essa característica, dividindo as falas em personagens, tendo o nome do personagem na frente e a forma como ele vai agir, entre parênteses, então são textos que se enquadram no gênero drama, tá certo? Então, ó, esse foi o nosso encontro virtual de hoje. Até a nossa próxima aula de português. Foi um encontro breve, mas para frente vamos acrescentando mais um tempo aos nossos encontros.